Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho, a fé que transporta montanhas. Eu acho que a fé é um tema que está praticamente em todos os evangelhos. A gente sempre fala um pouquinho sobre a fé, mas a gente entende bem o que é fé? E por que ela é importante para nós? Se a gente for procurar lá, o que quer dizer fé? A fé é uma palavra que significa confiança, crença e credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não há nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Muita gente já ouviu falar, né? Como é que eu posso ter fé em Deus se eu nunca vi Deus? Eu não sei se ele é alto, se é magro, se é loiro, né? Se é mulato. Como é que eu posso ter fé em algo que eu não vejo, que eu não sinto? E acho que muitas vezes a gente para e questiona isso, né? Então, a gente vai ver até o fim do Evangelho, a gente consegue ter uma resposta, né, para isso. Aqui no Evangelho, nesse capítulo 19, no final tem as instruções dos Espíritos, que normalmente a gente acaba até passando direto, porque a gente vai lá ler o tópico, né, da fé que transporta a montanha, o poder da fé e tal, mas a gente não se atenta às instruções dos Espíritos. O que são instruções dos Espíritos? São os Espíritos que estão no plano espiritual, lógico, né? E que dão orientações para nós de como nós podemos, digamos assim, trabalhar a nossa fé. E às vezes a gente não se atenta a isso. Então, eles dizem assim, a fé, ela é a mãe da perseverança e da caridade. Porque quem tem fé, tem esperança e é caridoso. Tá? A fé, para ser proveitosa, ela tem de ser ativa. Tem de ser ativa. O que quer dizer? A gente tem que fazer ação em cima dessa fé. Não adianta ser, eu tenho fé, mas eu fico, a fé é minha e eu não faço nada com ela. A esperança e a caridade são filhas da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Ele diz até assim, então, não é a fé que faculta a esperança na realização de promessas do Senhor? Então, se não tiverdes fé, o que poderia esperar? Então, nós temos fé quando Jesus veio nos falar sobre as bem-aventuranças, por exemplo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é verdade? Então, se a gente não tiver a fé nesses ensinamentos do Mestre, por exemplo, nessas bem-aventuranças, como é que a gente pode esperar conseguir chegar lá na frente e ter essa ajuda e esse amparo? Fica difícil, né? Então eu tenho que ter a confiança, porque eu estou falando, a fé é uma palavra, que eu falei, né? Ela é uma crença, é uma confiança. Eu tenho que ter a confiança de que, vamos dizer, quando eu voltar ao plano espiritual, se eu fui, né, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, se eu fui um desses aflitos aqui na Terra, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou ter, vamos dizer, uma recompensa. Eu vou ter coisas boas acontecendo comigo. Porque é aquela passagem que diz, né, do rico e do pobre, que o rico, quando chegou no plano espiritual, encontrou o pobre em melhores condições do que ele falou, mas como? Eu fui rico na terra e eu era pobre. Pois é, ele já sofreu lá na terra, então agora ele está sendo recompensado pelo sofrimento que ele teve. E você, como era um rico e não soube utilizar de sua riqueza, então agora você vai ter que responder por isso. A lei da ação e da reação, não é verdade? Diz assim também, não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento? Portanto, qual o vosso amor? Porque quando eu estou em fé, como diz aqui, eu estou bem, estou equilibrado, eu tenho essa confiança em Deus,
eu consigo ser mais amoroso. Porque quando eu estou com a falta de fé, eu acho que eu sou vítima de tudo, né? Eu fico fazendo o papel de vítima. Então, eu estou aberto a doar amor? Não estou. Eu estou muito mais aberto a tratar mal as pessoas que chegam até mim, não é verdade? Porque eu sou vítima, tudo de ruim está acontecendo comigo, então eu vou descontar nos outros. Então, ela é a porta do amor também. E a fé, como inspiração divina, ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Porque quando a gente está com fé, a gente está bem, está equilibrado, nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar mais conhecimento, nós vamos buscar cada vez nos sentir melhor. E isso é através do quê? Através, né, do que a gente está fazendo aqui, a gente procurar uma igreja, uma instituição religiosa, procurar nos ligar ao lado espiritual, procurar ler, ter o conhecimento, para que a gente possa entender o que acontece com a gente, né? Que a doutrina espírita nos dá essa possibilidade de saber da onde nós viemos, aonde estamos e para onde vamos, desde que a gente queira buscar esse conhecimento, tá? E essa regeneração, como nós chamamos dentro da doutrina espírita, é a nossa reforma íntima, né? No Evangelho diz que é assim, é nós matarmos o homem velho para que nasça o homem novo. Poxa, mas é uma palavra pesada, né? Falar matar o homem velho, que é matar o homem velho no sentido de eliminarmos os nossos defeitos e os nossos vícios, para que a gente possa fazer com que desperte dentro de nós as nossas virtudes, que é o homem novo, a nossa transformação moral, tá? E a fé, quando ela é sincera, ela é contagiosa e empolgante. Que a gente se sente tão bem que a gente quer, sabe, que os outros também sintam a mesma coisa que a gente está sentindo. Ele diz assim: tem depois a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Aí por que racionalidade? Ele diz assim, que a gente não pode admitir a fé sem comprovação. A fé cega é filha da cegueira. Então diz assim, né? Que nós temos que amar a Deus, mas sabendo porque o amamos. Por que a gente ama a Deus? Se a gente não conhece Deus. Por que a gente tem fé em Deus? Poxa, isso já nasce até inato com a gente, né? Vamos dizer assim, a gente, quando é pequenininho, a gente já começa a ter... Os nossos pais levam a igreja católica ou outra igreja que for, a gente já começa a ter aquele conceito de Deus. Nós temos um conceito, nesse momento, um conceito de Deus punitivo, né? Um Deus que castiga, um Deus que tem os pecados que a gente não pode cometer. Então, mas a gente tem essa fé em Deus. A gente, sem saber, a gente tem essa fé em Deus. Mas a fé não pode ser cega. Ela tem que ser, a gente entendeu, eu amo a Deus por quê? Porque Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas, é o Criador da natureza. Deus permitiu que eu esteja aqui hoje encarnado para que eu possa crescer e evoluir espiritualmente. E Deus é tão bom que Ele nos dá várias oportunidades de reencarnações. Então, por isso que a gente ama Deus, né? E por muitas mais outras coisas. Então nós temos que acreditar nas promessas. Jesus, como Filho de Deus, que veio nos transmitir todos os ensinamentos, ele fez várias promessas para nós, não foi? Em nome de Deus. Ele era o representante de Deus aqui na Terra. E em nome de Deus ele fez várias promessas. Nós temos que acreditar nessas promessas, né? Que nós vamos ter todas as aflições que passamos agora, nós vamos ter as nossas recompensas quando chegarmos no plano do outro lado. Então tudo existe um porquê dentro da lei divina. Então nós temos que crer nessas promessas, mas sabendo por que acreditamos nelas. Então eu acredito nela, bem-aventurados os aflitos, eu acredito nela porque eu sei que se eu sofro hoje, amanhã, o futuro me reserva uma coisa melhor. Isso é da lei divina. E todos nós queremos um futuro melhor, não é verdade? Ele diz assim, crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Jesus, quando curava os doentes, os pobres, os aleijados, quando ele andava em Jerusalém, o que ele falava? A tua fé te curou.
Então, é uma coisa assim, um significado muito grande isso, né? Então, é a gente ter essa fé no amparo divino. Confio, eu acredito que Deus vai me curar. Todos nós temos problemas. Hoje, aqui cada um pode ter um tipo de problema diferente um do outro. Mas se tiver essa fé, essa confiança na vontade de Deus, né, na providência divina, as coisas vão se resolver. Só que se resolvem não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então a gente tem que saber também esperar o momento certo das coisas acontecerem. A gente poderia falar, por exemplo, eu tenho fé. Por exemplo, o ar que nós respiramos, como é que a gente pode ter fé, ter confiança de que saindo daqui, lá fora tem o ar, o oxigênio que nós necessitamos para respirar? É porque nós temos confiança que Deus nos provê tudo que nós necessitamos, não é verdade? Então, essa é uma confiança que a gente fala assim, eu não estou vendo, mas eu sei que existe, está lá, eu confio. É um exemplo simples, mas é uma coisa que a gente pensa e realmente acontece. Como é que o nosso corpo funciona? Então, são muitas coisas que estão ligadas à nossa fé. Diz assim, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz os fenômenos singulares que antigamente chamávamos de milagre. Como eu disse, Jesus falava, né? A tua fé te curou. Então esse magnetismo que ele fala é como se nós fôssemos um imã que atraísse umas coisas boas quando nós estamos com a nossa fé em dia, nós estamos bem com a nossa fé. Então, eu estou firme na minha fé, com confiança, acreditando em Deus, eu vou atrair as coisas boas. Eu vou estar recebendo todo o amparo que eu preciso. Ao passo que se eu estivesse negativamente, falando, não confio em Deus, sabe? Eu não acredito. Eu estou retraindo. Em vez de ser como um imã, estar atraindo, eu vou estar repelindo. Então, todo o amparo que eu poderia estar recebendo, eu não vou estar recebendo. Porque eu não estou ligado com o plano espiritual, não estou confiante em Deus, não tenho essa fé. Então, e Jesus falava assim, né? Quando os apóstolos foram saíram para fazer algumas curas e não conseguiram, aí perguntaram para Jesus por que eles não haviam conseguido curar. Ele falava assim, homens de pouca fé. Porque se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveriam montanhas. Não sei se vocês sabem, mas a semente do grão de mostarda é um negocinho bem pequenininho. Quando cresce uma árvore, é uma árvore muito forte. Então Jesus queria dizer o seguinte, que eles tivessem a fé do tamanho tão forte como a semente do grão de mostarda, eles poderiam fazer tudo que Jesus fazia e muito mais. E isso se aplica a nós. Se nós tivermos a fé também, essa confiança, que Jesus falou isso, tá? Em Deus, essa fé fortalecida, nós também podemos ajudar, podemos até curar e fazer tudo que Jesus fazia e muito mais. Ele diz até que assim no final, ó. Então, eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados, que somos nós, né, se achassem bem persuadidos da força que trazem em si, da força que nós trazemos, e se quisessem pôr essa força, a vontade de serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram milagres e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, é o desenvolvimento do poder dessa fé. Então, depende de nós aumentarmos o poder dessa fé, né? É como se fosse uma sementinha. Nós temos que ir lá todo dia molhar aquela semente. Na atual situação que vivemos no mundo, dessa pandemia, em várias casas espíritas, a gente tem notícia de que o plano espiritual vem trazer mensagens de um acalento, falando assim, tudo que está acontecendo de acordo com a vontade de Deus.
Mas é imprescindível que todos tenham fé na vontade do Pai. É meio, a gente fala assim, poxa, mas a gente vê tanta gente morrendo, né? Morre familiar da gente, entes queridos, e aí fala, poxa, mas você tem que ter fé que é para melhorar. É isso mesmo. Tudo está acontecendo de acordo com o que tinha que acontecer. Então nós não podemos nos revoltar, nós temos que trabalhar ainda mais a nossa fé, nos fortalecer com ela e procurar entender o significado do aprendizado que nós estamos tendo. Porque tudo isso, a pandemia, é para a gente trabalhar o quê? O amor ao próximo, trabalhar a união, a caridade, a fraternidade. Tudo isso. E tudo isso está ligado com o quê? Está ligado com a fé. Tá, gente? Então, essa pandemia, ela é um aprendizado. Né? E tem uma outra coisa muito importante, né? A gente fala da fé, como eu falei, para resolver, ajudar nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, que todo mundo tem problema. Mas tem outra coisa que Jesus falava, né? Se seu fardo é pesado, vem comigo que eu te alivio. Né? Meu jugo é leve. Então todos nós, quando nos ligamos a Deus e a Jesus, através da nossa fé, estamos diminuindo aquele peso que nós carregamos. Uma outra coisa, quando eu falei aqui confiança, assim, eu tenho um problema, tenho uma dificuldade, né? Então, vamos dizer, depositar na mão de Deus esse problema, com confiança de que Ele nos vai dar uma solução. Mas é confiar mesmo, gente. Agora, também não estou dizendo aqui o seguinte, né? Agora, olha, Deus, eu estou com um problema de saúde, vou deixar nas suas mãos para resolver o meu problema. Não, né? Eu tenho que fazer a minha parte, né? Todos nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que continuar, então, seguindo a medicina material, fazendo tudo e firme na minha fé, de que Deus vai me ajudar de acordo com o meu merecimento. Então, para vocês hoje, para todos nós também, é assim, não carreguem o peso da dor, do sofrimento sozinho. Dividam com Deus, dividam com Jesus, através da fé, acreditando que Ele vai nos ajudar sim, hoje e sempre, né? Sempre de acordo com o que nós merecemos. Essa é a mensagem, tá bom? Muito obrigado.